Olá, meu pastor, olá, minha pastora, olá, amigos do canal, aqui estou de volta hoje para falar sobre esse tema. Na sua igreja faltam músicos e também faltam jovens. Será que isto é só coincidência? Tema muito importante. Espero que esse tema ajude a nós refletirmos, né? Essa dificuldade que muitas igrejas têm passado sobre não ter músicos, não ter cantores e também muitas vezes não ter um grupo de jovens ativo na igreja. Será que isso é apenas uma coincidência ou será que este problema está interligado e linkado um ao outro? É isso que nós vamos refletir no dia de hoje. Meu nome é Júnior Silva, sou professor de música, especializado com formação de músicos dentro das igrejas, né? E hoje eu gostaria muito de poder estar contribuindo com esta visão sobre como que nós podemos ter mais a participação de jovens dentro da igreja para, assim, através desse grupo de jovens, também formarmos músicos dentro da igreja. Se você tem acompanhado o canal e visto os temas que eu tenho abordado aqui, sempre é nesse sentido de ajudar o ministério a criar, digamos assim, os próprios músicos, tá? Não depender de músicos de fora, não depender de um músico só dentro da igreja, mas ter a cultura de formar músicos dentro da igreja. Vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre isso. A falta de músicos na sua igreja tem levado também a igreja a ter faltas de jovens? Ou vice-versa? A falta de ter jovens dentro da sua igreja tem levado a ter falta de músicos? Eu tenho analisado e percebido na atualidade, né, nos dias de hoje, que assim, enquanto algumas igrejas têm bastante participação de bastante músicos, bastante jovens, tem igrejas que fazem rodízio de escalas, né? Tem até uma dificuldade, às vezes, de um músico ter uma escala para tocar, enquanto isso, outras igrejas estão sem ninguém. Por que será que algumas igrejas têm tanta participação, têm escala para músicos e outras igrejas não têm ninguém? Será que os músicos estão migrando das igrejas é, para essas igrejas novas, com nova visão, essas igrejas church, né? É isso que nós vamos estar refletindo no dia de hoje, tá? É, Nós precisamos entender quais são as soluções para atrair e manter jovens que sejam engajados com o ministério da sua igreja, tá? Se eu puder então contribuir com isso, vamos refletir um pouco sobre isso. Eu acredito que a parte artística é bastante atraente e muito boa para manter jovens na igreja. O que seria a parte artística? A parte artística é o louvor, a dança e o teatro. Por quê? Porque uma igreja com uma boa música, um bom louvor, uma igreja que tem um ministério de dança, um ministério de coreografia, e uma igreja que tem o ministério do teatro, tende a ter uma participação maior de jovens. Sem contar que estes ministérios geralmente transmite uma alegria, transmite uma dinâmica para o culto e isso tende a fazer os jovens terem mais participações, né? Eu acho que um grupo de jovens que não tem essas dinâmicas tendem a ser mais monótonos, talvez até mais chatos de participar. Imagine uma igreja que você não tem um ministério de louvor ou que você não tem um ministério de dança. Eu sei que tem igrejas que não têm esse costume, né? Não faz parte, mas até aí tudo bem, se a sua igreja não tem o ministério de dança, mas se, pelo menos o ministério de música. E não tem também o ministério de teatro, né? Eu acho que essa parte também, hoje em dia, está faltando bastante e é uma parte muito boa, muito interativa, onde engaja, onde, através da representação do teatro, você pode falar de textos bíblicos ali, colocar as pessoas para fazer, para os jovens para participar. Então, essa parte artística na igreja daria mais engajamento, não só para os jovens que vierem ao culto ver isso acontecer, né? A música, a dança e o teatro, mas também sentirem vontade de participar desses ministérios. Outra coisa importante é a parte evangelística também é muito dinâmica e boa para dar aos jovens um senso de propósito e de pertencimento. Então, se a igreja trabalha
a parte evangelística, que eu falo assim de você ter uma forma de evangelismo externo, né? Um evangelismo alegre, dinâmico, que você saia com bastante jovens, com camisetas, com descrições, com músicas alegres, com uma palavra amiga, sabe? Com um jeito bonito e dinâmico de abordar as pessoas, sabe? Eu acho que isso aí também tanto traz mais jovens para o ministério, porque se um jovem está ali falando com outro, é mais fácil de ele ouvir. O jovem tem uma linguagem para poder ganhar o outro jovem, né? Então esse ministério do evangelismo jovem é importante, porque a forma que eles abordam é diferente, a linguagem, a forma de cantar, a forma de abraçar, a forma de falar de amor, sabe? Falar de Jesus através do evangelismo é importante. Outro ponto importante, a abertura em falar sobre temas polêmicos ou de maiores tabus também são importantes para os jovens ter uma orientação na vida cotidiana. Ou seja, uma igreja que consegue abordar temas polêmicos, né, que consegue falar abertamente sobre os temas que fazem parte da vida do jovem, por exemplo, como o sexo, como as drogas, como as redes sociais, sobre os vícios. Se a igreja consegue ter uma abordagem sobre esses temas e consegue falar sobre isso, como o jovem vai lidar com isso sem repressão, sabe? Se a igreja consegue falar sobre isso com amor, sem ter um julgamento repressivo sobre esse olhar, discriminatório, mas com amor, com acolhimento, sabe? É uma orientação sobre como o jovem deve lidar com o sexo, não uma acusação. Uma orientação como o jovem deve olhar a questão das drogas e até dos amigos, colegas que estão envolvidos com isso. Não como uma discriminação, mas como um ponto de observação, de amor, de orientação sobre isso. Como o jovem deve lidar com redes sociais, não proibindo nem demonizando as redes sociais, mas mostrando como que o jovem deve ser, como que ele deve se portar, como que ele deve manter uma rede social legal, interativa, mas que também seja cristã, sabe? A questão dos vícios, seja de pornografia, seja o vício mesmo com álcool, com cigarro, qualquer outro tipo de vício, como que o jovem deve lidar com essas coisas? Então, se a igreja sabe abordar esse tema, se tem um pastor, um líder que consegue abordar esse tema de uma forma alegre, divertida, dinâmica, e tudo que eu estou colocando aqui como jovem serve para o músico também. Se a igreja consegue lidar com esse público jovem, esse público, os músicos, com todas essas coisas que eu falei, dinâmicas, abordagem de temas, evangelismo, eu acredito que a raiz do problema e da solução é a mesma. Uma visão aberta, uma mente aberta para lidar com essas coisas. Os líderes, hoje em dia, precisam ser muito espiritualizados, ao mesmo passo que sejam muito atualizados. Porque os temas atuais, a vida atual, exige com que a igreja consiga trabalhar com essas dinâmicas de uma forma atualizada. Não significa a igreja se mundanizar, vamos dizer assim. A igreja não deve perder os seus princípios e valores, mas ela deve, nos dias atuais, conseguir colocar os seus princípios e valores de forma que façam parte de um cotidiano e que entre na vida do jovem, do músico e na igreja como um todo. Então, eu espero que esta reflexão, de uma certa forma, tenha servido para você, que é pastor, pastora e líder de jovens, líder de louvor. Pense sobre isso. Será que a sua igreja está tendo o mesmo problema com relação a músicos e com relação a jovens? Se for isso, procure refletir, procure se atualizar, pedir a Deus direção, procure ler livros que te ajudem a esclarecer os temas atuais, né? E como lidar com isso para que você possa ter uma boa dinâmica, para ter na sua igreja jovens que só se tornem músicos e músicos que atraiam mais jovens para a sua igreja. Amém? Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha, me fala se a sua igreja tem dificuldade com o grupo de jovens ou com a parte musical.
E se você quer mais conteúdos sobre esse tema, também coloca aqui nos comentários para que eu possa estar trazendo isso mais para vocês, tá? Agradeço a todos pelo carinho, por ter assistido os vídeos. Eu tenho percebido que os vídeos têm ajudado muita gente, o pessoal tem dado esse apoio. Eu peço a você, se inscreva no canal, tá? Ative os sininhos das notificações e compartilhe esse vídeo para mais lideranças. Deus abençoe a todos.